Capítulo 466, Companheiro Dao. Tradução, SCRYZZ Revisão, CYS. Feng Yu olhou profundamente para Nili. Ela se sentiu intrigada em seu coração pelo fato da mestra da seita estar isolada cultivando na maior parte do tempo, ao ponto em que poucas das pessoas classificadas como anciãos a tivessem visto antes. Além disso, sempre que a mestra da seita aparecia, ela se escondia dos olhos dos outros. Somente aqueles que eram os mais próximos a ela podiam ver sua verdadeira aparência. O mundo exterior pensava que a mestra da seita era um homem, mas na verdade não era. No entanto, não haviam muitos anciãos da seita Deus-Demônio que sabiam disso, incluindo Shulong e Shuagao. Então, como Nili tomou conhecimento sobre isso? Aqueles que tinham visto a verdadeira aparência da mestra da seita antes eram todos os mais próximos dela. Poderia ser que... Feng Yu sentiu em seu coração algumas dúvidas. Será que a mestra da seita tinha um relacionamento próximo com Nili? O mestre da seita Ni nunca viu a nossa mestra da seita antes, como você adivinhou que ela é uma mulher? Feng Yu disse com um sorriso. A sua mestra da seita e eu nos conhecemos há muito tempo. Nili riu enquanto continuava, não só eu sei que a mestra da seita Deus-Demônio é mulher, eu até sei sobre os muitos segredos relacionados a ela. O mestre da seita Ni deve estar brincando. Eu vou ouvir o que mais você sabe sobre ela. Feng Yu sorriu levemente em resposta. Eu sei muito sobre ela. Nili riu. Por exemplo, a mestra da seita gosta dos doces feitos por você, assim como ela frequentemente elogia o quão eficiente você é. Ouvindo as palavras de Nili, as sobrancelhas de Feng Yu ficaram ligeiramente franzidas. Por que a mestra da seita contaria a Nili tal informação pessoal? Talvez você conheça a arte da leitura da mente. Feng Yu tremeu quando fixou os olhos em Nili. A anciã Feng Yu deve estar brincando. Se eu realmente soubesse da arte da leitura da mente e quisesse ler sua mente, como você poderia não ter percebido isso com o seu cultivo? Nili riu muito enquanto ele continuava, não sei apenas sobre os assuntos que a anciã Feng Yu está ciente, eu estou mesmo ciente das coisas que você não faz ideia. O que seria isso? Feng Yu franziu ligeiramente as sobrancelhas. Anciã Feng Yu, podemos falar um pouco mais perto. Nili disse com hesitação quando ele olhou para Shulong e Shuagao. Feng Yu estava claramente um pouco hesitante em relação às palavras de Nili. Shulong e Shung imediatamente olharam para Feng Yu enquanto falaram. Anciã Feng Yu, não seja enganada por aquele sujeito. Essa pessoa é extremamente astuta. Isso vai depender se a anciã Feng Yu quiser saber. Nili sorriu levemente enquanto se afastava. Feng Yu apertou os punhos em resposta, estou bem ciente do que está acontecendo, não falem mais nada. Feng Yu voou, parando assim que chegou perto de Nili. Com um aceno de sua mão direita, um selo gradualmente encobriu os dois dentro dele. Ela então olhou para Nili, fale, esta é uma matriz à prova de sons. A anciã Feng Yu não deve ficar chocada com as coisas que estou prestes a dizer. Nili falou ao dar um olhar significativo para Feng Yu. Chocada? O que há para ficar chocada? Pare com este papo furado e fale. Feng Yu franziu as sobrancelhas por um instante, enquanto sentia vagamente que o assunto que Nili estava prestes a contar para ela era relacionado à mestra da seita e era um assunto muito importante. Assim, despertou em seu coração a sua curiosidade. Falando a verdade, eu sou o companheiro da sua mestre da seita. Nili agiu solenemente ao olhar para Feng Yu. Como isso é possível? Você está mentindo e se atreve a humilhar a nossa mestra da seita. Eu vou te matar. Uma espada apareceu de repente na mão de Feng Yu quando ela colocou no pescoço de Nili. Ela estava completamente enfurecida. Nili calmamente olhou para Feng Yu.
Porque a anciã Feng Yu não termina de ouvir o que eu tenho a dizer. Eu vou ver o que mais sai dessa sua boca suja. Feng Yu bufou friamente. A mestre da seita era pura e clara como um jade, sem mencionar que ela era uma soberana do clã demoníaco. Como ela poderia ter se juntado com um humano? Nili tinha certeza de que Feng Yu não o mataria. Quanto à mestra da seita Deus-Demônio, Muya, Nili definitivamente não seria indulgente com sua boca e falar tantas bobagens com ela. Na vida anterior, a seita Deus-Demônio havia massacrado incontáveis discípulos das seitas justas. Em sua última batalha com o sábio imperador, se não fosse pela obstrução da seita Deus-Demônio, Nili poderia ter derrotado o sábio imperador. As 9 bestas divinas sob o controle do sábio imperador eram as ancestrais de Muya. Na vida anterior, se não fosse pelo fato das 9 bestas divinas se juntaram a ele, ele não estaria em um estado tão miserável. No entanto, era uma pena, pois estas eram apenas peças de xadrez do sábio imperador. Um bando de seres que só estavam sendo usados e não estariam cientes disso mesmo na hora de suas mortes. O sábio imperador pretendia refinar todo o reino das ruínas dracônicas. Com todo o reino das ruínas dracônicas refinado, como poderia haver algum lugar para o clã demoníaco viver? O clã demoníaco era dedicado ao sábio imperador. Se ele quisesse matar o sábio imperador, erradicar o clã demoníaco era absolutamente necessário. A anciã Feng Yu sabe que Muya tem uma marca de dragão do tamanho de um polegar no pulso dela. Nili disse com um leve sorriso. O que isso prova? Mesmo se você tivesse visto a marca do dragão em seu pulso, isso não prova que você é seu companheiro Dao. Feng Yu bufou friamente com a resposta de Nili. A anciã Feng Yu é uma das pessoas mais próximas de Muya. Então você saberia que não há apenas uma marca de dragão. De fato, existem 6 outras marcas de dragão. 2 em sua perna, 1 em sua omoplata. Quanto às 2 restantes, Nili deu uma olhada como se quisesse continuar. Na vida anterior, quando ele lutou com Muya e quando ela estava entre a vida e a morte, Muya ativou suas marcas de dragão. Aquelas marcas de dragão eram extremamente deslumbrantes ao ponto que até Nili podia ver onde elas estavam localizadas, mesmo com as roupas dela cobrindo. De um modo geral, Muya não usaria suas marcas de dragão. Portanto, era impossível para as pessoas comuns saberem a localização dessas marcas de dragão. Chega! Feng Yu interrompeu quando ela se sentiu extremamente assustada e deprimida. Como uma das pessoas mais próximas da mestra da seita Deus-Demônio, Muya, ela uma vez ajudou Muya a tomar banho. Portanto, ela sabia que os 6 pontos de marcas de dragão que Nili havia mencionado anteriormente não estavam errados. Uma terrível verdade percorreu pelo seu coração. Será que a mestra da seita tinha se juntado com um humano? Era absolutamente impossível para qualquer um dos clãs demoníacos e dos clãs humanos se casarem. Se a mestra da seita tivesse realmente feito tal ato, quão chocante seria para o clã demoníaco. A anciã Feng Yu parece estar um pouco preocupada. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. Contanto que eu explique isso à anciã Feng Yu, você entenderá naturalmente. Que a verdade seja dita, eu sou do clã demoníaco. Nili fez um voto solene. Você é do clã demoníaco. Isso é impossível, você claramente tem o corpo do clã humano. Feng Yu franziu as sobrancelhas enquanto olhava para Nili intrigada. A anciã Feng Yu não tem conhecimento, mas dentro dos clãs demoníacos existe uma arte secreta chamada ocultação final. Nili explicou com uma expressão séria, pode aprisionar as almas e pegar o corpo. Eu usei essa arte secreta e peguei a alma e o corpo de um humano. Na verdade, meu corpo original era do clã demoníaco. A razão pela qual eu usei a arte da ocultação final é por causa de um plano gigantesco. O canto dos lábios de Nili se ergueu enquanto ele falava. Então esse é o caso.
Se o corpo original de Nili fosse do clã demoníaco e se apoderasse do corpo de alguém do clã humano, isso explicaria tudo. Havia apenas 3 pessoas em toda a seita Deus-Demônio que conheciam a localização das marcas de dragão da mestra da seita. Pelo fato de Nili saber sobre isso, mostrava que Nili tinha um relacionamento íntimo com a mestra da seita. Deveria haver uma razão pela qual Nili havia se escondido tão profundamente. Quem sabe este era um plano especial da mestra da seita.